que o Senhor quer, nós não atingiremos se simplesmente o pastoreio for uma atitude isolada e específica de algumas pessoas. Nós precisamos estabelecer entre nós o que eu chamo de a cultura do pastoreio. Amém? O que é uma cultura? Cultura são valores, são costumes que definem um povo. Amém? Cultura são valores e costumes que definem um povo. E o pastoreio tem que ser um valor e um costume que nos define como indivíduos, cada um de nós, não é? Quando a gente fala assim da cultura dos curitibanos, né? É só as autoridades que têm esses valores e esses costumes? Não, é todo mundo, desde o maior até o menor. Não é verdade? Né? Eu sigo uma página no Instagram, que é um pessoal que fala assim, bem o curitibês raiz, e eu acho engraçado, né? Eles falam do piá de prédio, falam, né, aqueles negócios assim que é uma realidade da região aqui. Então, se uma pessoa vem morar aqui, e ela não se adapta a essa cultura, ela nunca vai se sentir em casa aqui, não é verdade? Sim ou não? No meu caso, eu não sou daqui, eu sou gaúcho de Porto Alegre, mas cada dia mais eu tenho menos da cultura da minha terra, e eu tenho mais da cultura desta terra, não é? Hoje, quando eu ouço um gaúcho falando, eu já noto diferença. E hoje, quando eu vou para lá e eles ouvem eu falando, eles já dizem que eu estou falando diferente. Hoje eu falo muito menos bah do que eu falava quando cheguei aqui. Hoje eu falo muito menos tchê do que eu falava quando cheguei aqui. Não é? Quem me acompanha esses anos deve ter visto que o sotaque está cada vez mais fraco. Não é verdade? Talvez eu nunca perca ele totalmente, porque vivi lá por mais de 30 anos, né? Mas vivi lá por 36 anos, na verdade, né? Mas a verdade é que quanto mais eu estou aqui, mais eu vou me adaptar à cultura dessa região, não é verdade? Né? E nós também. Um dos componentes da cultura do reino de Deus é o pastoreio. Então, nós temos que estabelecer essa cultura na nossa vida. A cultura de cuidar e ser cuidado. A cultura de apacentar e ser apacentado. A cultura de pastorear e ser pastoreado. Não podemos ser como Abel, como Caim, como lemos lá em Gênesis 4, 9, não é? Onde diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável pelo meu irmão? E muitos de nós acabamos vivendo de uma forma isolada dentro da igreja, de uma forma isolada dentro da congregação. Nós queremos vir em um culto, queremos participar de uma congregação, mas nós não queremos que ninguém cuide de nós, e também não queremos cuidar de ninguém. Muitas pessoas falam assim: mas eu não preciso ser cuidado. E uma pessoa que não precisa ser cuidada não sente necessidade de cuidar de ninguém, não é verdade? É cada um por si. Eu me lembro logo que eu converti, eu tinha esse pensamento, entendeu? Eu me lembro quando o meu pai na fé, o meu pastor missionário Abraão, falava assim: vocês têm que convidar os irmãos da célula para ir na igreja. Irmãos, quando eu decidi ir para a igreja, quando eu participei da primeira célula na casa da minha mãe, e a partir daquela semana, na outra, fui na célula de novo e resolvi fazer parte da igreja, isso é uma característica minha, amém? Nunca mais ninguém precisou me convidar para estar numa célula ou estar numa igreja. Desde a minha segunda semana de crente,
né? Eu nem era crente ainda, mas eu entendi que eu tinha que estar na igreja. Você está me entendendo? Eu me lembro um dia que eu faltei, porque eu estava cansado, fiquei em casa no domingo à noite, e senti falta de estar no culto. Eu estava assistindo o Fantástico, já contei esse testemunho aqui. Eu levantei, olhei para a TV e falei assim: Fantástico, eu nunca mais vou te ver na minha vida. Porque eu assumi um compromisso de estar aqui. Não era aqui nesse lugar, né? Era lá em Porto Alegre, mas cultuando ao Senhor. E quando o meu pastor falava que a gente tinha que convidar os irmãos da célula para vir para a igreja, eu pensava exatamente assim: besteira, ninguém precisa me convidar para mim vir. Por que eu tenho que convidar os outros? Se eu venho sozinho. Eu estava fazendo a coisa certa, mas eu tinha valores errados dentro de mim, porque eu não tinha essa cultura do cuidar e ser cuidado. A minha mente, sabe por que eu ia na igreja? Eu ia na igreja para aprender e para eu mesmo cuidar de mim através daquilo que eu aprendia. É mais ou menos assim você fazer odontologia para você mesmo cuidar do seu dente. É você fazer, se tornar especialista em cardiologia para você mesmo operar o seu coração. É você fazer um curso de cabeleireiro para você mesmo cortar o seu cabelo. Dá certo isso? É por isso que muitos crentes, não conseguem atingir, sabe, o nível espiritual que o Senhor quer, porque recusam viver debaixo da cultura do pastoreio. E a cultura do pastoreio não é só quando os líderes cuidam e são cuidados, mas quando todos nós como igreja, todos nós como congregação, cada um de nós como comunidade, entendemos que nós precisamos ser cuidados, mas também precisamos cuidar uns dos outros, não é? E um aspecto muito importante da cultura do pastoreio é que se eu não me submeto ao pastoreio, eu não estou me submetendo aos cuidados de Deus. Existem filhos que aceitam a provisão dos seus pais, mas existem filhos que não aceitam o cuidado dos seus pais. Imagina você que é pai e mãe, os seus filhos não aceitarem a provisão, mas não aceitarem o seu cuidado. Eu não sei qual seria a sua atitude para com eles. No meu caso, que me esforço para ser um pai, segundo as Escrituras Sagradas, se a Lara rejeitar o meu cuidado, eu vou ter que limitar a minha provisão sobre a vida dela. Porque isso é bíblico. Não, pai, eu quero que o senhor pague minhas contas, mas eu não quero que o senhor me coloque limite, eu não quero que o senhor me dê conselho, eu não quero que o senhor me dê opinião, não é? É o famoso pai que se torna só o provedor. Sim ou não? Claro que prover faz parte da paternidade, amém? Um pai, ele tem entre as suas atribuições a provisão, não é? Mas, meu irmão, provisão não é paternidade. E o Senhor quer ser um pai e comprar a nossa vida, amém? E qual é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas? Quem é? Jesus. E por que o bom pastor deu a vida pelas ovelhas? Para que elas sejam pastoreadas. Amém? Então nós precisamos nos submeter ao pastoreio do nosso bom pastor. E o nosso bom pastor, ele tem levantado no meio de nós pessoas como eu, como os líderes desta casa, para cuidar e ensinar cada um aqui também a cuidar uns dos outros, não é? Porque nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, é ou não é verdade? E a expectativa do pai é que um cuide, e todos devem cuidar.
Irmãos, uma dádiva que eu tenho na minha vida, assim, muito grande, é que eu sou cuidado por quem está acima de mim, eu sou cuidado por quem está ao meu lado, e eu sou cuidado por quem está abaixo de mim. Quando eu falo está abaixo de mim, não é na questão de importância, é na questão de autoridade, sim ou não? Por exemplo, eu tenho pessoas que têm uma autoridade espiritual maior que a minha, e eles me cuidam. Eu tenho amigos que têm uma autoridade espiritual semelhante à minha, e eles também me cuidam. E eu tenho vocês que têm uma autoridade espiritual menor do que a minha, e muitos de vocês também me cuidam. Quantas vezes me aconselham? Quantas vezes já fui confrontado por muitos de vocês aqui? E esse confronto gerou crescimento na minha vida. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa que simplesmente tenho um pastor. Eu sou uma pessoa que me coloquei debaixo da cultura do pastoreio. Se você não tem pastor, você está perdendo coisas maravilhosas. Mas se você não se coloca debaixo da cultura do pastoreio, onde o corpo pode cuidar de você, você está perdendo muitas coisas na sua vida. Amém? E por perder o que Deus quer prover para a sua vida, você nunca vai chegar na condição espiritual que o Pai quer que você chegue. Então se coloque debaixo da cultura do pastoreio, porque quando você se coloca debaixo da cultura do pastoreio, você mostra para o Senhor que muito mais importante que a provisão do Jeová Jiré, que a cura do Jeová Rafá, que a paz do Jeová Shalom, é o cuidado do seu bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Amém? Senhor, eu não quero só a tua provisão, acima de tudo, eu quero o teu cuidado. Será que você está disposto a viver uma vida assim? Eu não quero somente a tua provisão, acima de tudo, eu quero o teu cuidado. Amém? Eu quero dar um tempo para você fazer essa oração. Se você quer de fato isso, se você discerne agora que você tem buscado somente a provisão do Senhor, e você tem rejeitado o cuidado dele, eu gostaria que você, aí no seu lugar, fechasse os seus olhos, e você orasse a Deus, amém? Eu vou estar orando aqui com você, não é? E mesmo que você não tenha rejeitado o cuidado do Senhor, né, se colocando debaixo da cultura do pastoreio, mas você pode se render mais, pode ou não pode? Amém? Então feche os olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, obrigado por esse discernimento que o Senhor tem trazido para nós aqui neste momento, Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai, porque não temos vivido o pastoreio do Senhor, não no nível para o qual o Senhor morreu por nós. O Senhor é o bom pastor, o Senhor deu a vida pelas ovelhas, para que elas de fato sejam pastoreadas, Pai. Mas, Senhor, e muitos de nós, de alguma forma, temos rejeitado o teu pastoreio, rejeitado o teu cuidado, não deixamos a tua igreja nos cuidar, e o Senhor através da igreja, mas temos buscado somente a tua provisão, Pai. Queremos a paz, queremos as coisas materiais, queremos a saúde, queremos a inspiração, queremos as ideias, queremos a vitória, queremos a segurança, queremos a conquista, mas temos rejeitado o teu cuidado, Senhor. Temos vivido como Caim, que não queremos aceitar que alguém seja responsável espiritualmente por nós, que a igreja seja responsável espiritualmente por nós, e também não nos sentimos na obrigação de tomar conta de ninguém. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe, e em nome de Jesus, Pai, eu ordeno a todo espírito maligno de lobo, você lobo das trevas, que combate a cultura do pastoreio, você demônio que combate a cultura do pastoreio, eu te repreendo agora em nome de Jesus.
Você, demônio, que tem prendido esta pessoa no egoísmo, no individualismo, no materialismo, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo agora. Toda a tua obra, todo esse véu de escuridão que tem mantido essa pessoa longe do verdadeiro conhecimento sobre Jesus Cristo, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, Senhor, prepara-nos para viver, Senhor, o pastoreio como um valor inegociável nas nossas vidas, Pai. Não queremos simplesmente ser uma igreja que tem pastores, mas uma igreja que está debaixo da cultura do pastoreio, porque assim, Senhor, recebemos os teus cuidados pela tua multiforme graça, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Aleluia. E hoje então eu quero começar a conversar com vocês sobre a ação de pastorear. O que é cuidar? O que é pastorear? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Primeiro, porque você precisa saber o tipo de cuidado que você precisa receber. E segundo, porque você também precisa saber o tipo de cuidado que você precisa dar, mas só pode dar quem recebe. O princípio é dar de graça aquilo que de graça nós temos recebido. Então, tem muitas pessoas hoje, meu irmão, eu vou ser sincero para você, tem muitas pessoas que para pastorear, elas não conseguem dar de graça. É difícil para elas dar de graça. Por quê, pastor? Que como que alguém vai dar de graça algo que não recebeu de graça? Não é? Isso é um problema. As pessoas não receberam o pastoreio de graça. Eu, pela graça de Deus e pela boa vontade dos meus líderes, meu irmão, eu sou um ser humano que eu não posso reclamar. Não falta gente para cuidar de mim. Não falta gente para me aconselhar. Não falta gente para me repreender. Não falta gente para puxar minha orelha. Não falta gente para me dar uma palavra de apoio. Não falta gente para me proteger, para me promover, entendeu? E para me prover. Não me falta gente. Não é? E na igreja só falta para aqueles que não se colocam debaixo dessa cultura. Amém? Então, as pessoas têm dificuldade em dar. Por quê? Porque ninguém dá o que não recebe. Não é verdade? Não é? E hoje no mundo tem muita gente querendo dar o que não recebeu. Eu me lembro uma vez que eu entrei num conflito da minha vida, né? Eu estava sendo aconselhado para mim conseguir estabelecer na minha casa uma família funcional. Estabelecer o quê? Uma família funcional. E eu me deparei com uma deficiência. Eu não vim de uma família funcional. O meu pai não foi um pai funcional, e a minha mãe, na ilusão de querer fazer o papel de pai e mãe, ela acabou também não sendo uma mãe funcional. Eu pensei, cara, estou enrolado. Eu tenho que dar para minha esposa, eu tenho que dar para minhas filhas aquilo que não recebi. Sempre que você não recebe algo, você se torna uma pessoa deficiente. Por isso que muitos são deficientes espiritualmente, deficientes ministerialmente. Não é verdade? Mas o Senhor me deu uma graça de morar mais de 5 meses na casa do meu pastor. E você crê que onde abundou a desgraça, superabundou a graça? E ali eu vi diariamente, eu pude ver na prática, o Senhor proveu. Quando eu identifiquei a minha limitação, quando eu pedi ajuda para o Senhor, ele diz que todo aquele que pedir ajuda para o Senhor será, e eu fui salvo dessa deficiência que eu tinha. Quantas deficiências você tem? E você não tem sido salvo delas, porque não tem as reconhecido e pedido ajuda
para o Senhor. Amém? Então hoje eu quero falar sobre, sobre os componentes do pastoreio bíblico, do bom pastoreio, para você reconhecer o que é um bom pastoreio e se colocar debaixo, para você também reconhecer o que é um mau pastoreio e você não se colocar debaixo. Amém? Vamos dar um exemplo de mim mesmo, não é? Ora, eu posso oferecer a nível de pastoreio coisas boas para você e também coisas ruins para você. Posso ou não posso? Porque eu sou gente e cometo equívocos, é ou não é verdade? Né? Você tem que examinar todas as coisas, reter o que é bom. Sim ou não? Né? E se eu quiser te pastorear de um jeito errado, você me chama assim, ó, missionário. O missionário me leva mal, assim, mas isso aí que o senhor está fazendo comigo não é bíblico, não. Né? Eu prometo que eu vou te pedir perdão e me arrepender dos meus maus caminhos. Amém? Mas vamos lá. Eu quero ler com você então 1 Pedro 5, do 2 ao 4, diz assim, ó. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Amém? Então, nesse texto aqui, nós podemos identificar 5 componentes do pastoreio bíblico. Fala assim, 5 componentes do pastoreio bíblico. O primeiro é cuidar bem. Fala assim, cuidar bem. Não basta cuidar, tem que cuidar bem, né? O pastor Marquinhos falou hoje aqui, não desista dos seus filhos, né? Tem pai e mãe que não desistiu de cuidar, mas desistiu de cuidar bem. Amém? O segundo é não cuidar de má vontade. Então, primeiro eu tenho que cuidar bem, e eu não posso fazer isso de má vontade. Eu tenho que cuidar bem, e eu tenho que cuidar de boa vontade. O terceiro é não cuidar visando resultado. Nós temos que cuidar, porque isso é mandamento. Quem cuida visando o resultado vive uma vida de frustração. Amém? Cuidar bem, cuidar de boa vontade, cuidar não visando o resultado. O quarto é cuidar com a motivação de servir. Tem muitas pessoas que cuidam com a motivação de ser servido. Você viu aquele pai, aquela mãe que cuida e depois reclama dos filhos: eu faço um monte de coisa para você não faz nada para mim. Não é? Não estou dizendo que os filhos não devem fazer coisas para os pais, mas a reclamação, a insatisfação vem porque aquilo faz parte do objetivo. Eu estou cuidando para que daqui a pouco eles façam algo por mim, não é? Nós devemos sim dar responsabilidade para nossos filhos, inclusive dar responsabilidades faz parte do cuidar bem, não é? Quantas pessoas hoje eu aconselho, né, a nível de qualquer coisa na vida delas, mas principalmente casamento onde o negócio aperta mais para o nosso lado, e elas têm deficiência por quê? Porque pai e mãe não deram responsabilidades. Tem muita gente que sofre hoje no casamento, porque quando tinha 10 anos não aprendeu uma coisa que era para ter aprendido. Não é verdade? Lá com 10 anos de idade, 12 anos de idade, o pai e a mãe falharam. Então, não é assim, ó, não, já que eu faço, você tem que fazer. Não. O dar responsabilidade, dar tarefas, gente, é um princípio de amor. Sabe por quê? Olha aqui, o pai e a mãe sabem o quão importante é para um filho saber assumir responsabilidades na sua maioridade, não é verdade? E se ele não estiver pronto,
ele vai sofrer demais. Então, por amor, nós temos que ensinar eles a ter responsabilidade. Por exemplo, eu como seu irmão mais velho em Cristo, eu sei que se você não aprender algumas responsabilidades agora na sua vida espiritual, lá na frente você vai sofrer demais. Não é porque de fato eu preciso da sua ajuda, embora precise. Não é porque de fato, se você não fizer, não vai ter quem faça. Meu irmão, a obra é do Senhor, e a obra do Senhor ninguém para. É porque para o seu futuro. Mas pastor, agora não preciso disso. Eu entendo que você não precisa disso. Mas quantas crianças pensando a mesma coisa, chegam a uma idade sem ter aquilo que precisa e sofrem por isso, não é verdade? Lá na frente, você vai precisar. Amém? Então, faz parte do cuidado, mas não é uma cobrança, sim ou não? Eu faço tudo para você, você não faz nada para mim. Tem que falar assim, meu filho, o que eu peço para você fazer agora, isso é um cuidado para que você não sofra depois. Não é verdade? Não é? Quer ver uma coisa que nós não temos cultura de dar? Educação financeira. Nós não ensinamos os nossos filhos a cuidar do dinheiro. Eu falei para a Lara, quando ela tiver 15 anos, eu vou colocar ela como dependente no meu cartão de crédito. Entendeu? Porque o cartão de crédito é o fantasma de muita gente. Então, com 15 anos, eu vou colocar dependente do meu cartão de crédito. Vou dar um limite lá, sei lá, de R$100 para ela, 200. Vamos ver quanto é que vai estar valendo dinheiro naquela época, né? Entendeu? E eu vou ensinar ela na prática a cuidar do dinheiro. Então, por exemplo, se eu decidir dar uma mesada de R$200 para ela, eu vou dar 100 em dinheiro e 100 em limite de crédito. E ela vai ter que aprender a viver com o seu mês, fazer as coisinhas dela. Vou dizer o que ela tem que fazer. Você está entendendo? Quando ela chegar na maturidade dela, ela vai saber administrar. Você sabia que a prosperidade de uma família está na mão da mulher? Você sabia disso? Isso é bíblico. Lê lá a mulher de Provérbios 31. A Bíblia diz, não importa que é o marido dela, mas se ela for sábia, na casa desse homem não vai faltar dinheiro. Entendeu? E ele vai estar entre os mais importantes da cidade. Não importa, o meu marido. Meu irmão, a prosperidade de uma família está muito mais na mão da mulher, da esposa, da mãe, do que dos filhos, ou do que do marido, ou de qualquer outra pessoa. Amém? Mas o diabo ataca a mulherada com o consumismo do veneno, do inferno, meu irmão. Inventa Shein, entendeu? Inventa, as irmãs não precisam nem sair de casa mais para comprar, velho. É Shein, é Shopee, meu Deus do céu, mas esse é outro assunto. Amém? Então, vamos lá. Então, nós temos que cuidar bem, amém? Vamos então falar um pouco sobre cuidar bem, vamos ver se dá tempo a gente falar tudo hoje. Então, vamos falar hoje desse primeiro componente, Então, você tem que focar os dois lados. Primeiro, você tem que ser bem cuidado. E segundo, você tem que cuidar bem. Amém? Você tem que ser bem cuidado e você tem que cuidar bem. Vamos ler Atos 20, do 28 ao 30 na NTLH. Atos 20. Do 28 ao 30 na NTLH. Diz assim, cuidem bem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho, pois eu sei que, depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não
terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Amém? Então esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está se despedindo dos irmãos da igreja de Corinto, se eu não me engano, né? Mas se não for Corinto é Éfeso, se não for Éfeso é Tessalônica, é uma delas, amém? Mas se eu não me engano dos irmãos de Corinto, ele estava indo para Jerusalém, já havia recebido a profecia que ele ia, mas não voltava mais. Então esse povo não vai, eles não iam mais ver Paulo, eles iam perder o mestre, o mentor humano, ia ficar Cristo, né? Graças a Deus ele nunca nos falta, o Espírito Santo não nos falta, não é? Mas o homem que ganhou eles, que discipulou eles, que aconselhou eles, que consolidou eles, estava indo para a sua última e derradeira jornada de Jerusalém para. Então ele dá um conselho para os discípulos. Ele fala assim: cuidem de vocês mesmos e do rebanho, não é? Então nós aqui, nós temos que pegar esse conselho para a gente, e cada um de nós aqui temos que tomar esse conselho para nós e decidir ser uma pessoa que cuida bem de si mesma e cuida bem de cada um de nós aqui, amém? Então eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor, cuidar bem de mim e cuidar bem de vocês. E cada um de vocês tem a mesma responsabilidade, vocês têm que cuidar bem de vocês e cuidar bem de cada um dos outros que fazem parte e ainda farão parte desta congregação, desta comunidade de fé, amém? Então, primeiro ponto aqui é cuidar bem de si mesmo, porque, presta atenção, uma pessoa que não decide cuidar bem de si mesmo, é uma pessoa que dificilmente alguém vai conseguir cuidar dela. E também uma pessoa que não decide cuidar bem de si mesma, é uma pessoa que dificilmente vai conseguir cuidar de alguém. Sim ou não? Então olha só, se eu não decidir cuidar bem de mim, não importa o pastor que eu tenha, pode ser o melhor de todos, ele não vai conseguir cuidar de mim. E se eu não decidir cuidar bem de mim, não importa o tamanho do potencial que as ovelhas que eu cuido têm, eu não vou conseguir cuidar bem delas, amém? Então, esse cuidado começa por nós. 1 Coríntios 9, 27, na NTLH diz assim: eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela, né? Primeira coisa que você tem que discernir: a responsabilidade número 1 do cuidado por você é seu. É seu, não é? Até porque nenhum de vocês é bebê, porque bebê não entrega a vida para Jesus. Você está me entendendo? Por mais que eu seja um bebê na fé, converti hoje, rapaz, eu já tenho um intelecto desenvolvido, sim ou não? Não é? Porque a pessoa não precisa ser crente para saber o que é certo e errado. Na nossa consciência, há imprimido em nós o padrão moral divino. Ao mesmo tempo que nós nascemos com uma natureza corruptível, nós nascemos com um padrão moral divino impresso na nossa consciência. Por isso que o apóstolo Paulo diz que muitas pessoas, por não ouvirem a sua consciência, têm fracassado na fé. Porque nós já nascemos com um padrão moral. Uma criança, um bebê, gente, entendeu?
né? Vocês acham que, né, o Rael aqui, o filho do Fábio e da Vanessa, olha para o Nerizinho e diz, ai, coisa linda, meu irmão. Isso aqui é um anjo, nada, meu irmão. Isso aqui já nasceu na iniquidade, já nasce desobediente. Se deixar esse bichinho aqui sem limite, ele vai virar pior que o diabo. Vai. Nasce mal. Quantos anos ele tem? 1 ano e meio. Eu tenho certeza que vocês já pegaram situações dele, que ele está fazendo, ele olhou para vocês e ele percebeu que está fazendo uma coisa errada, sim ou não? Isso é o padrão moral divino que está impresso na consciência da gente. Você só tem que dar atenção para ele, amém? Isso, esse padrão moral, se nós não tivéssemos isso, nós seríamos desprovidos de arrependimento. O Espírito Santo só consegue gerar arrependimento na gente, porque quando a gente nasce, esse padrão moral já está impresso na nossa mente. Se não, já era. Não é essa é a linha que está ali para Deus puxar e nos levar de volta para Ele, amém? Então nós temos que cuidar. Muitas pessoas, sabe, elas colocam a responsabilidade do seu cuidado somente na mão dos outros. Sim ou não? Eu gosto muito de trabalhar com o ministério de aconselhamento. Gosto muito. E uma das fases do aconselhamento de uma pessoa assim, recém-convertida, nós chamamos de mapeamento espiritual. Fala comigo assim, mapeamento espiritual. O que é mapeamento espiritual, né? Por exemplo, quando a gente vai conquistar, que nem Jericó lá, né? Vai conquistar a terra prometida, eles mandou os espias para mapear a terra, sim ou não? Para ter uma estratégia de ataque para conquistar, sim ou não? Então nós mapeamos a sua alma para ver onde é que estão as maldições, onde é que estão os pecados, onde é que está a desgraça, onde é que está, né, o seu mau caratismo, onde é que está, não é, a sua hipocrisia, e nós vamos te ajudar em Cristo a se arrepender dessas coisas, remir isso, levar até a cruz, para que o Senhor possa fazer uma obra na sua vida, amém? Aí, uma vez, chegou o irmão para mim assim, missionário, eu estou com muitos problemas, não sei o quê, e né, eu achei que ele veio pedir ajuda, mas ele marcou um aconselhamento para me culpar. E tudo isso, missionário, é porque o senhor não fez um mapeamento comigo. Eu falei, filho, se você não tivesse numa igreja que faz esse bendito mapeamento, quer dizer que você não teria esperança? Fazer ajuda, não é? Por exemplo, se eu te dar 100 hoje, vai te ajudar em alguma coisa? Mas se eu não te dar, vai atrapalhar? Continua como está, não é verdade? Sim ou não? Né? Essa é a realidade. Pastor, então o mapeamento não é importante? É claro que é, filho, não é? Só que na maioria dos casos, não fui nem eu que não fiz, é a pessoa que ficou esperando, eu vou esperar o missionário me chamar. Meu irmão, se você esperar eu te chamar, vai demorar. Um dia quando eu estiver orando, o Espírito Santo vai me lembrar que você existe, e eu vou te mandar uma mensagem, não é? Porque graças a Deus, né, a minha agenda é cheia, eu tenho vocês aqui, tenho os pastores das outras igrejas para resolver, eu não cuido só de vocês aqui. Você está me entendendo? Não é? Preocupação que eu tenho, mas eu estou disposto. É que a pessoa está sempre, mas eu não posso. Você arruma folga no serviço para cuidar do corpo, para ir no médico. Você arruma folga no serviço para cuidar da alma, para ir no psicólogo. Mas arruma folga no serviço para cuidar do espírito e vir ter com o seu pastor. Né? Aí você está enrolado, né? Então você tem que querer ser cuidado, amém? Glória a Deus por isso. Então, primeiro, você tem que cuidar bem de si mesmo. E o apóstolo Paulo, ele diz que para a gente cuidar bem da gente mesmo, nós não podemos ser bons conosco. Nós temos que ser duros. Só que a maioria das pessoas é duro com os outros e bons
com eles mesmos, né? A maioria de nós, com raras e honrosas exceções, quando alguém não faz o que nós não fazemos, nós somos mais pesados com eles do que conosco. É ou não é verdade? Quando alguém não faz o que nós não... Por exemplo, você tinha que lavar a louça e você não lavou a louça. Você parou na frente do espelho e se xingou, brigou, te chamou de preguiçoso. Você fez isso? Não. Mas quando alguém na sua casa deveria lavar a louça, você chega e ela não lavou, o que você faz com ela? Aí você briga. Você entende. Rapaz, eu não lavei, né? Puxa vida, sacanagem. Vou lavar. Mas quando a outra pessoa que tinha que lavar não lava, você não faz que nem você faz com você. A verdade é que nós devemos tratar nós duramente e os outros mais brandamente. Se você não está disposto a ser uma pessoa que se trata duramente, você está pecando contra o primeiro componente do pastoreio e contra o primeiro componente do pastoreio, que é você cuidar de você mesmo. Você está entendendo? Então, você precisa tomar uma decisão na sua vida hoje. Você está disposto a cuidar de você mesmo? Você está disposto a ter uma vida organizada, regrada? Você está disposto a ser duro com você? Ser duro com você? Não é? Quais os 3 componentes da santidade? Em função de nós nos encontrarmos com o Senhor, esse é o objetivo da santidade. Eu tenho que estar separado das coisas do mundo, dedicado a Deus, e tem que ser prudente. O que tem que ser? Separado, dedicado e prudente. Repita assim: separado, dedicado e prudente. 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 Então tem que ser duro comigo nessa questão de separação. Por exemplo, eu não acho pecado ver televisão, amém? Não acho. Mas eu me recuso a assistir canal aberto, porque eu quero estar separado daquelas informações que estão lá. Não é a programação da TV que decide o que eu vou ver. É eu que pego o meu celular ou o meu iPad e eu vou escolher que tipo de programação eu vou ver. Então eu escolho a notícia que eu vou ouvir. Não é? Eu escolho a propaganda que eu quero ouvir. Porque se eu não quero ouvir, eu vou lá no YouTube e pulo. Hoje o acesso à internet é fantástico, não é verdade? Sim ou não? Não é? Quando eu estava fazendo o aconselhamento com a Sarinha e com a Isa essa semana, e eu abri meu TikTok para mostrar para elas, né? E, meu irmão, o cara tem que ser muito santo para fazer isso aí, né? Porque o TikTok ou qualquer outra rede social, ele te oferece, segundo o algoritmo, que é aquilo que você procura, não é? Às vezes a gente abre o TikTok, o pastor Marquinhos dos irmãozinhos, tem um monte de Eva no jardim lá. Só as Eva no jardim. Você sabe como é que Eva andava no jardim, né? Ai, pastor, não sei porque aparece aqui. Fico pensando, cara, ou esse cara, né, ou ele é idiota, ou ele pensa que eu sou idiota. Eu espero que ele pense que ele é idiota, porque se ele pensar que eu sou idiota, ele está me ofendendo. É ou não é verdade? Abri para mostrar para ela, né? E quando aparece alguma coisa que não me agrada, eu clico ali e boto assim, ó, não ver mais coisas desse tipo. Então, no meu TikTok, por exemplo, dificilmente aparece alguma coisa que vai contaminar a minha mente. Se eu abrir agora o TikTok, você vai ver coisa de política, você vai ver coisas de igreja, né? Basicamente é só aí, coisa de barco e de motorhome, que eu gosto. Você está me entendendo? Não é? Esses dias eu estava olhando lá o meu Instagram, apareceu uma Eva no meu Instagram.
Eu falei, cara, por que esse negócio está aparecendo aqui? Isso é o diabo, entendeu? Não é? Cliquei para não aparecer mais. E quando eu cliquei para não aparecer mais, uma mensagem, você segue essa página. Quando segui a página, é uma página de motorhome. Falei, Satanás, vou deixar de seguir essa página. Você está me entendendo? Deixei de seguir, vocês estão postando coisas que eu não quero ver, deixo de seguir. Eu não quero isso aí, eu tenho que estar separado. Não é? Dedicação. Claro, eu estou cobrando isso de você? Não, eu não vou tratar você assim. Não é? Agora, eu me trato duramente. Né? A questão de dedicação. Entendeu? Meu irmão, não importa quem for me visitar na minha casa no domingo, eu não vou ficar em casa. Não estou dizendo que eu vou cobrar isso de você. Mas eu decidi me tratar duramente. Isso não é uma doutrina, meus irmãos. Não é que você tenha, eu não vou te julgar se você fizer isso. Não estou dizendo que está errado se você receber sua mãe e seu pai em casa e ficar lá. Não estou dizendo que isso é errado. Eu estou compartilhando com vocês uma das formas que eu me trato dura. Eu sou duro comigo, eu não me permito ficar lá. Eu tenho vontade de ficar? Sim. Não é? Ontem eu cheguei daqui, fui dar um carinho para cachorrinho da minha filha, entendeu? Baixei assim, quando levantei, meu irmão, me deu uma dor nas costas. Eu estou aqui abaixo de remédio. Eu não conseguia respirar. Pergunta para a Leia. Eu nunca tinha tido isso na vida. Eu pensei assim, cara, estou ficando velho mesmo, né? Só no levantamento, eu não conseguia respirar, eu não conseguia, eu fiquei assim, Aí minha esposa comeu muito e falou assim, não, vai na parede. Quando eu fui na parede assim, ela fez assim, pá, em mim, eu falei, nossa Deus. Meu irmão, só não fiz xixi nas calças porque tinha feito aqui antes de ir para casa. Porque senão, meu irmão, tinha, meu Deus do céu, entendeu? Passei a noite inteira ruim. Para estar aqui hoje, eu tomei 2 Tandrilacs, um lá na casa do Fábio e um aqui em casa agora. Entendeu? Mas a pressão que eu tenho uma coisa travada, bem no meio das minhas costas ali. Mas pastor, o senhor não poderia ficar em casa? Se eu ligasse para o senhor e dissesse assim, sabe, pastor, eu estou ruim, eu fui me levantar, eu ia dizer, não, fique em casa. Porque eu não vou tratar você duramente. Mas eu me trato duramente. Isso é uma decisão sua. Eu, para te cuidar, não vou te tratar duramente. Mas o apóstolo Paulo diz que para você se cuidar, você tem que se tratar duramente. Amém? Não é? Eu tenho que ser prudente. Sim ou não? E eu me trato duramente com prudência. Entendeu? Por exemplo, eu não atendo mulher sozinho. Não atendo. Pastor, isso dificulta o seu pastoreio? Sim, porque eu sempre tenho que depender de mais alguém para pastorear as minhas ovelhas mulheres. Mas não é um problema, não dificulta? Sim, e dificulta bastante, não é? Quando um irmão me liga para marcar um horário, é livre. Não, aí quando minha irmã me liga para marcar um horário, tem que ver se a minha esposa vai poder ir, tem que ver se o líder vai poder ir, tem que ver se não, eu não posso atender. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, porque isso não faz parte do cuidado de alguém para comigo, faz parte do meu cuidado para comigo mesmo. Eu não confio na minha natureza humana, e eu não quero dar brecha para que ela fique falando no pé do meu ouvido, então eu me trato duramente. Você está me entendendo? Simples, não é? Isso é uma decisão sua. Se você quer cuidar bem de você mesmo, você não pode ser bonzinho com você e duro com os outros. Você tem que ser duro com você e bonzinho com os outros. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Eu não quero que você se oprima com a minha dureza comigo mesmo, achando que eu te julgo quando você não é duro com você mesmo. Não. Isso é uma decisão de cada um, amém? É a minha decisão. Na Bíblia não está escrito que eu não posso ver TV.
Na Bíblia não está escrito que eu não posso faltar um culto se meu pai e minha mãe vêm lá em casa. Na Bíblia não está escrito que eu não posso atender uma irmã sozinha no meu gabinete. Nem tem gabinete agora, só lá em casa, né? Você está me entendendo? Mas eu decidi me tratar duramente. Nesse e noutros aspectos também. Amém? Então vamos lá, não é? Então nós temos que cuidar de nós mesmos para que nós sejamos pastoreados. Amém? E acabou de acabar meu tempo. Vai ter que ficar para a semana que vem. Semana que vem eu termino esse tópico aqui de cuidar bem de si mesmo e quero falar do outro tópico que é cuidar bem do rebanho. Mas pegue no seu coração, amém? Decida cuidar de você mesmo. Porque se você não cuidar de você mesmo, primeiro, por melhor que seja a pessoa que está cuidando de vocês, ela não vai conseguir cuidar. Porque só Deus é onisciente, onipresente, o ser humano não é. Sim ou não? Não é? E se você não cuidar bem de você mesmo, você nunca vai poder cuidar bem dos outros. E terceiro, para você cuidar bem de você mesmo, você tem que decidir se tratar duramente. A religiosidade nos leva a ser complacente conosco e rígido com os outros. Mas a verdadeira religião nos leva a ser duro conosco e complacente com os outros. Eu não tenho o direito que você tem. Eu não posso dizer para mim, vá e não peque mais. Para você eu posso dizer, vá e não peque, mas para mim eu só posso dizer uma coisa, não peque nunca. Amém? Que essa seja a sua palavra para você mesmo, não peque nunca. E que para os outros seja, vá e não peque mais. Porque é só quem decide viver o não peque nunca, tem autoridade para dizer para os outros, vá e não peque mais. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. O Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, obrigado.